Nós temos exatamente 20 minutos para abrir a palavra do Senhor e meditar nela. Hoje é o dia de quebrando o silêncio. E a mensagem desta manhã titula Silêncio e Cumplicidade. Então nós precisamos abrir nossos lábios e falar sobre um fato perante o qual nós não podemos fechar os olhos, porque nossa sociedade está vivendo vários tipos de violência, começando pela pedofilia, violência contra a mulher, bullying que é praticado às vezes entre os próprios familiares, mas geralmente na escola, violência na mídia, violência na internet, abuso contra os idosos e exploração sexual de todo tipo. Eu queria convidá-lo para que você possa abrir comigo o livro de Provérbios, capítulo 31, verso 8 e verso número 9. Provérbios, capítulo 31, verso 8 e verso número 9. Provérbios, capítulo 31, verso 8 e verso número 9. Dice a palavra do Senhor: abre a boca em favor de quem? Do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Se há um lugar onde nós nos sentimos felizes e abrigados, é no colo de nossa mãe. Mas infelizmente a sociedade brasileira está vivendo uma realidade curiosa e ao mesmo tempo irônica, porque nós queremos, diríamos, correr atrás de recursos para viver conforme as demandas da sociedade, para contentar pessoas que não gostam de nós. O importante, diríamos, é ter status, mas muitas vezes nós estamos descuidando nosso rol e nossa tarefa como pais. E a violência muitas vezes começa em nosso lar, porque às vezes não há diálogo. Porque às vezes nós, em lugar de falar e instruir nossos filhos, distratamos eles, gritando eles. É fato que nós observamos que as pessoas em nosso meio não falam, gritam. E pareceria ser que muitos não obedecem, não escutam, se não recebem, que coisa? Um grito. Mas a violência começa em casa. Para nós desenvolvermos emocionalmente saudáveis, nós precisamos ser vistos, acolhidos e embalados. Por isso que Deus colocou, diríamos, na mãe, o privilégio de acolher no ventre dela a criança. E a criança gosta de um abraço, de sentir o colo do pai, da mãe. Mas infelizmente nós, às vezes por corrermos atrás dos recursos que vão a suprir, entre aspas, todas as necessidades reais e às vezes imaginárias que nós temos, nós deixamos nossos filhos nas mãos das babás. Mas jamais na vida uma babá vai cuidar de um filho como cuida sua mãe.
E é fato que embalar um filho e falar com ele e olhar nos seus olhos, cantar para ele, é simplesmente conferir ao pequeno o que, irmãos? O valor de existir, ajudando a constituir-se como um ser. Você pode observar que o ser humano é o ser mais desvalido que existe sobre a terra. Os animais, você pode observar, né? Os animais nascem e muitos deles, tão pronto nascem, têm que lutar para se valer na vida. Mas o homem é totalmente dependente. E é nessa estrutura de família que Deus permite que nós possamos crescer à imagem e à semelhança de Deus. Por isso diz aqui que Deus, como um pai, se compadece de seus filhos. O Senhor se compadece de aqueles que os temem. Deus é um pai amante. Eu não sei qual é a dificuldade ou o problema que você está enfrentando na vida. Eu não sei quais são as dificuldades que você já passou na vida. Mas você tem que lembrar, ninguém ama mais você que esse Deus amoroso. Por isso, o Deus descrito na Bíblia em diversos lugares é descrito como um pai amoroso que ouve o clamor de seus filhos. Por isso Davi escreveu: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Louve a Deus por Ele ser um pai perfeito, um pai amoroso, um pai bondoso, um pai acessível, um pai ajudador, um pai encorajador, um pai orientador e um pai consolador. Independente de que seu pai terreno foi, seu pai celeste será tudo que você precisa. Olhando para a sociedade moderna, nós percebemos que as famílias são imperfeitas e por este motivo a violência impera em todas as classes sociais. Deus instituiu a convivência em família. Deus criou o lar, Deus criou a família. E o desejo de Deus é que nós possamos viver em harmonia, mas Satanás tem atacado os lares e ele quer destruir a todos. Então nós podemos ver e observar que nós precisamos levantar nossa bandeira. Para quê? Para defender aquele que precisa de nossa ajuda. Nós quebramos o silêncio e levantamos nossa bandeira contra o abuso quando lutamos contra nossas tendências carnais herdadas ou adquiridas. Eu queria agora convidá-lo, porque o tempo é pouco, não vamos a olhar todo o material que está no PowerPoint que preparamos para este momento, mas eu gostaria que você vá comigo ao livro 2 de Samuel, capítulo número 13. 2 de Samuel, capítulo 13, apresenta uma história curiosa. Uma especialista em família chamada Severny fala o seguinte: os jovens aprendem a ser criminosos com suas próprias famílias. Esta declaração é forte, né? Com quem aprendem os jovens a ser criminosos? Com suas próprias famílias. E aqui nós encontramos que a violência familiar, diz a Associação Americana de Psicologia, a violência familiar refere-se àqueles atos de maltrato, agressão e violência física, sexual ou psicológica que ocorrem na unidade familiar.
meio pela qual um membro da família com mais poder e autoridade tenta ganhar controle sobre outro membro da família. Às vezes não são as palavras que ferem, às vezes é o silêncio que mata. E nós temos que ter ciência que, como seguidores de Cristo, nós precisamos controlar nossos impulsos. Aonde? No sistema familiar. Em segundo lugar, nós precisamos levantar a bandeira contra o abuso quando repelimos ou rejeitamos pensamentos impuros. O livro de Tiago diz que nós somos tentados porque nós temos uma natureza pecaminosa. Jesus disse: de onde vêm os maus pensamentos? De onde? De dentro. O pecado estragou nossa natureza. Nós somos maus por natureza, mas nós temos que entender que o que Deus quer fazer em nós é uma obra de transformação, uma mudança. E aqui na Bíblia nós vamos a ler o capítulo 13 e o verso número 1 e o verso número 2. Encontramos um problema de violência familiar. Tinha Absalão, disse a Bíblia, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de que, disse a Bíblia, de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer alguma coisa. Eu falei para vocês e eu disse que a violência gera violência, e que a violência muitas vezes é gerada no próprio lar. Se você observa esse texto bíblico, você vai ver que ele está inserido dentro de uma trama da narração bíblica, e o que antecede a essa experiência ou a esse relato é o fato de nós termos um antecedente que o pai agiu com violência. O texto bíblico diz que Davi olhou para Batseba. Era tempo de guerra e ele tinha ficado no seu palácio, ele estava no seu terraço e ele observou a mulher. Ele perguntou de quem era a mulher, e foi dito para ela é esposa de quem? De Urias. Mas do mesmo jeito ele mandou trazer a mulher, se deitou com ela. E eu faço uma pergunta: ficou conhecido pela família o que seu pai fez? Sim ou não? Sim. O relato bíblico conta todos os detalhes, não vamos entrar em todos os detalhes, mas o fato é que depois de deitar-se com ela, a mulher mandou um recado e disse: estou grávida. Misericórdia, agora como vão tapar o pecado agora? Então aí mandaram trazer a quem? O marido. Mas o marido pense num cara que não era israelita, mas ele tinha os princípios de Deus implantados no seu coração. Ele chegou na casa do rei, o rei ofereceu comida para ele e disse: vai para sua casa. Ele foi para casa? Não. Ele ficou dormindo como guarda na porta do palácio do rei. E foi informado para Davi, e Davi mandou chamar ele de novo. Disse: que isso, você não foi para sua casa? E o homem disse assim: como que eu iria para a minha casa? Se a arca do Senhor está em tenda, os soldados com quem eu estava lutando, eles estão nas tendas.
como que eu iria para me deitar com minha mulher? E o homem não desceu, mas o rei escreveu a carta que foi a sentença de morte. E aqui nós observamos o que Davi fez. Você pode ver no capítulo 12, os últimos versos, antes do texto que nós estamos lendo. Você pode ver que diz a Bíblia que o que Davi fez não agradou ao Senhor, porque ele fez violência, e a violência veio também a fazer parte da família de Davi. Então aqui está Amon, olhando para sua irmã, querendo que ela fosse sua mulher. E aí nós encontramos que nós precisamos escolher nossas amizades, porque dependendo dos amigos que você tem, as escolhas que você faz serão influenciadas pelas pessoas com as quais você se relaciona. Aí estava ficando magro, né? Doido pela irmã. Aí ele recebeu o conselho de um homem que a Bíblia intitula ele como sagaz, mas o coração desse homem era ruim. Por quê? Porque ele deu para Davi toda uma, para o filho de Davi, toda uma trama. Para quê? Para abusar da sua própria irmã. E nós conhecemos o relato. Ele foi falar com o pai, disse: pai, eu estou doente. O pai chegou e disse: eu quero que minha irmã venha a cozinhar para mim. Mas eu pergunto para vocês, o que queria Amon? Queria a comida da irmã? Queria a comida da irmã? Ou queria comer a irmã? E ele o fez com que, disse a Bíblia? O fez com violência. Ela disse: não faça isso. Não me obrigue. Peça a Davi para que eu seja sua mulher. Ele não vai negar. Mas não faça isso. E ele não ouviu. E ele literalmente estuprou sua própria irmã. Então, aqui nós encontramos uma coisa. Duas lições eu quero sacar em forma rápida com vocês. O pai poderia ter evitado esse problema, sim ou não? Mas infelizmente, às vezes nós como pais não prevemos os problemas que podem acontecer com nossos filhos. Querido pai, querida mãe, abra os olhos. Nós como pais não temos deixado ir nossos filhos a dormir nas pijamadas. Melhor dito, no lado da América Latina não existem pijamadas. Nós não deixamos nossos filhos para dormir na casa do amigo, na casa da amiga. Não é praxe nossa. Nós vigiamos com quem andam nossos filhos. E aqui nós observamos que geralmente os que cometem violência contra nossos filhos são as pessoas das quais nós menos suspeitamos. E a violência inicia na infância. E Davi não percebeu. E Davi entregou a filha para ser estuprada pelo próprio filho.
aquele que seria o herdeiro do trono de Israel, foi quem abusou de sua própria irmã. Então, pelo amor de Deus, irmãos, num tempo quando nossos filhos estão sendo bombardeados pela mídia, porque na mídia todo joguinho que você vê é para quê? É para matar. E a cultura da morte, você pode ver a moda, o que as pessoas estão usando como vestimenta. Vestimentas carregadas de caveiras. O que você observa nas tatuagens que as pessoas fazem não são coisas lindas que inspiram. De fato, nós não deveríamos usar tatuagem nenhum, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus não se agrada em que nós distratemos nosso corpo. Deus não concorda em que nós andemos pintados como palhaços. Deus não nos criou para nós carregarmos coisas alheias. Deus nos deu uma beleza singular. Você é único, você é formoso. Não existe outra criatura no universo fora de você. Ontem estávamos reunidos num pequeno grupo e o material do pequeno grupo que estudamos ontem foi como sermos assertivos. Mas uma mulher fez uma pergunta assim, porque para ser assertivo você tem que se conhecer, você tem que saber qual é seu valor. E nós estamos vivendo uma sociedade em que quem tem quer humilhar aquele que não tem. Nem a igreja se salva desse fato, porque muitas pessoas na igreja chegam na igreja e observam você da cabeça aos pés, com um olhar, desculpem a expressão, estúpido. Porque isso não é cristianismo. Isso pode ser qualquer coisa menos cristianismo. Jesus olha a todas as pessoas por igual. Jesus não olha a nós pela condição econômica que nós temos, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não necessita nada nosso. Agora, Ele nos valoriza porque nós somos suas criaturas. Verdade. E a mulher perguntava e dizia para mim: pastor, como é que nós podemos melhorar nossa autoestima? E eu disse para ela o seguinte: qual é o valor de uma pessoa? Quanto vales tu? O qual é o teu valor? Às vezes nós nos enfeitamos demais porque não nos valorizamos. Não temos consideração de quanto valemos. Uma menina a quem eu estava dando estudos bíblicos disse: pastor, eu vou para o espelho, agora estou conhecendo que sou valiosa para Cristo Jesus, que eu valgo o sangue de Cristo Jesus. E então agora eu fui o outro dia no espelho e olhei para mim, estava me enfeitando, estava me pintando, colocando todo, porque eu dizia: misericórdia, como que esta menina vai entrar na igreja? Mas ela chegou e disse: eu fui me olhar no espelho, eu compreendi quanto eu tenho de valor para Cristo Jesus, que Ele deu seu sangue por mim. E eu observei que eu estava fazendo o trabalho de um palhaço. Trouxe todas as suas joias e disse: aqui estão minhas joias, me diga o que eu tenho que fazer com elas, porque eu não vou usar mais elas. O quanto nós valemos. Para você levantar sua autoestima, você precisa contemplar a Jesus todos os dias. Você precisa ter um encontro pessoal com Ele. Só Ele pode sarar as feridas
Porque eu sei que nesta manhã eu estou falando para pessoas que foram abusadas na infância. Esta semana eu recebi uma senhora no meu escritório e conversamos com ela. Quando você conversa e pergunta como foi a infância das pessoas, você descobre cada história. E eu digo, misericórdia, porque nosso mundo realmente é um lugar onde a violência está imperando. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar que muitas vezes nós somos violentos com nossos próprios filhos. Nós somos violentos com nossa própria mulher. Nós somos violentos com nossos próprios amigos. Você dirá, às vezes na igreja se pratica bullying? Se pratica. Eu já vi muitas pessoas que em nome da amizade falam barbaridades para seus amigos. O conceito que eu tenho como pessoa é que se você tem um amigo, você vai tratar um amigo como? Com carinho, com bondade, com respeito. Agora, formas mais sofisticadas de violência. Nossa vestimenta pode induzir a violência, sim ou não? Sim. Você mostra o que não deve e você ouve o que não quer. Você mostra o que não deve e você leva a pensar aos homens o que eles não deveriam. E nós estamos vivendo numa época em que as mulheres, eu digo, misericórdia, o que está acontecendo? Você sai na rua, você observa que muitas mulheres literalmente caminham com a roupa como se elas estivessem saindo da cama. Uma cultura abusiva, uma cultura que nos leva a pisar os princípios da lei de Deus. O tempo tem ido embora, mas eu quero resumir dizendo: levantamos nossa bandeira contra o abuso quando fechamos os conselhos, nos fechamos contra conselhos de pessoas infiéis ou imorais. Levantamos nossa bandeira contra o abuso quando nos sensibilizamos com a fragilidade de aqueles que podem menos do que nós. Levantamos nossa bandeira contra o abuso quando nós buscamos a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13, verso número 3. Hebreus, capítulo 13, verso número 3. Dice a palavra do Senhor: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem, que coisa diz a Bíblia? Maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. O apóstolo Paulo conclui dizendo assim: se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que quem? Do que um infiel. Nós precisamos cuidar, nós precisamos buscar ao Senhor. E a última passagem está em Salmo capítulo 139, verso número 23. Salmo capítulo 139, verso número 23. Davi orou ao Senhor e disse para Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
prova-me, que coisa? Os meus pensamentos. Queridos, nós não podemos confiar em nós mesmos para sermos bons, porque somos essencialmente maus, mas Deus quer operar em nós um milagre, transformando nossa vida. Provavelmente muitos de nós precisamos experimentar novamente um novo nascimento. Aquele que está em Cristo, diz Paulo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e aqui todas foram feitas novas. Independente dos traumas que nós tenhamos passado. O apóstolo João diz em 1 João capítulo 2, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. E 1 João 2:1 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se algum tiver pecado, o que diz ele? Temos um advogado. Podemos pedir perdão a Deus, que Ele nos ajude para praticarmos aquilo que precisamos praticar, para sermos corteses, para sermos obedientes, para sermos fiéis, para tratarmos bem. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, disse Jesus, se vocês tiverem, que coisa? Amor os uns pelos outros. E o amor é o vínculo perfeito que vai sarar nossas feridas, mas nós precisamos relembrar a última coisa. 1 João capítulo 3, verso 1 e verso número 2. Diz o apóstolo João: filhinhos meus, vede quão grande é o amor de Deus, que tem nos dado de ser chamados, tem nos dado o privilégio de quê? De sermos chamados de quê? Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Verso 2: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo. A minha pergunta é: quantos de nós, pela graça de Cristo, se temos praticado violência, queremos que o Senhor nos ajude para que nosso jeito de ser mude? Quantos de nós temos esse desejo no coração? Posso ver sua mão? Amém. Quantos de nós queremos ajudar aquele que está precisando de nossa ajuda? Muitas vezes nós precisamos dar uma palavra de ânimo. Agora, há casos e casos. Há casos que são delicados, há casos que precisam de assistência de um psicólogo, há casos que precisam de assistência de um psiquiatra, e nós precisamos recorrer a esses profissionais para poder viver de um modo melhor, para não fazermos parte desse esquema que machuca, que magoa, que acaba com a autoestima das pessoas. E finalmente, quantos queremos pedir a Deus que Ele nos ajude para que nossa autoestima possa ser colocada olhando para a cruz, para que nós aprendamos de Jesus a amar como Ele nos ama? Amém. Alguém tem este desejo no coração? Se você o tem, fique em pé para orarmos. Bondoso Pai, o Senhor nos deu a oportunidade de vir à sua casa hoje para nós termos um encontro com o Senhor. E nós queremos pedir, em primeiro lugar, que nos perdoe, porque todos nós, sem exceção, temos praticado algum tipo de violência.
Às vezes somos rudes com nossos filhos. Às vezes estamos frustrados com nós mesmos pelo nosso caráter, pela nossa falta de domínio próprio. Muitos de nós temos nos separado de Ti e o inimigo tem trazido tristeza à nossa alma. Essa frustração muitas vezes temos passado para nossa esposa, para nossos filhos, para nossos irmãos. Muitas vezes temos destratado os outros e não temos agido como Cristo agiu. Por isso pedimos, Senhor, que nos perdoes. E nós queremos também que nos dê sabedoria, que nos dê inteligência e nos ajudes a cuidar do tesouro que colocaste em nossas mãos, que são nossos filhos. Ajuda-nos, Pai, a ser uma igreja mais amorosa. Ajuda-nos a ser uma igreja que reflete o caráter de Cristo Jesus. E que Tua bênção e Tua paz seja conosco. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.